Sejam bem-vindos a mais um capítulo da nossa série The Heroes of Tech. Eu sou um pesquisador e entusiasta de tecnologia, sempre tentando entender como aquelas engrenagens invisíveis do nosso mundo digital operam de verdade. E comigo está a voz da razão técnica que sempre ajuda a traduzir o caos da computação. Olá a todos, sou engenheira de sistemas e arquiteta de software. E olha, é um privilégio enorme estar aqui hoje para dissecar esses alicerces que quase ninguém vê da nossa profissão. Com certeza. Bom, a missão da nossa imersão técnica de hoje é desconstruir o nascimento do MS-DOS. E a gente não vai olhar para isso simplesmente como um conto de fada, sabe? Não mesmo. Até porque nós cruzamos dados de fontes bem pesadas para essa análise. Estamos falando de manuais técnicos originais da IBM, documentações de arquitetura da Intel da década de 80, além da lendária Ralph Brown's Interrupt List. Nossa, essa lista é um artefato histórico. E também trouxemos dados do clássico livro Undocumented DOS, arquivos do Computer History Museum e várias entrevistas e diários de desenvolvimento. O objetivo é destilar tudo isso de forma clara. Exato. E o que salta aos olhos nessas fontes é que o sistema operacional mais onipresente da história não foi um triunfo de design acadêmico impecável. Nem de longe, né? Ele foi, na verdade, uma série de soluções de engenharia incrivelmente pragmáticas, forjadas sobre uma pressão de mercado absurda. Totalmente. Para entender a engenharia real do MS-DOS, a gente precisa esquecer a computação moderna por um momento. Temos que nos teletransportar para aquele cenário pré-PC, o contexto técnico de 1980. Um cenário bem caótico. Nessa época, a IBM ainda não dominava os microcomputadores. O ecossistema era altamente fragmentado, muito focado em processadores de 8 bits. E o sistema operacional que ditava as regras do jogo era o CPM-80, que foi criado pela Digital Research. Era o padrão da indústria para microcomputadores corporativos. Isso levanta um ponto crucial sobre a transição de hardware que estava acontecendo bem ali. A indústria tentava dar um salto doloroso dos 8 bits para os 16 bits, especificamente com a arquitetura Intel 8086. O 8086 e o seu irmão de baixo custo, o 8088. E a matemática rígida desse hardware ditou todas as regras do que o software poderia fazer. Exatamente. Se a gente olhar a documentação da Intel, o processador 8086 possuía um barramento de endereçamento físico de 20 bits. Fazendo a conta, 2 elevado à 20ª potência resulta em exatos 1.048.576 bytes. Ou seja, 1 megabyte. Esse era o limite absoluto de memória que o processador conseguia enxergar fisicamente, o infame modo real ou real mode. E é aí que uma simples convenção de design se transforma num gargalo histórico que atormentou muita gente, né? Sem dúvida. Desse 1 megabyte total, os arquitetos de hardware decidiram reservar os 384 kilobytes superiores para coisas críticas da máquina, tipo memória de vídeo e a BIOS. O que significa que sobrou para os aplicativos do usuário e para o próprio sistema operacional apenas os primeiros 640 kilobytes de RAM. O famoso limite de 640 kB, que parecia muito na época, mas logo virou uma parede de tijolos. Pois é. Mas voltando para aquele ano de 1980, havia um enorme vácuo de software para essas novas máquinas de 16 bits. Sim, o hardware estava pronto, mas era inútil. A Seattle Computer Products, por exemplo, estava construindo placas com o novo chip 8086. Mas a Digital Research estava muito atrasada com o lançamento do CPM de 16 bits. A máquina virou um peso de papel caríssimo. É aí que o Tim Patterson entra na história, não é? Exato. Patterson trabalhava na Seattle Computer Products e tomou uma decisão bem drástica, baseada na pura necessidade. Ele detestava algumas idiosincrasias do CPM. Ah, sim. Então ele decidiu que construiria um sistema operacional do zero. E o que os diários de desenvolvimento mostram é uma abordagem estritamente bottom-up, uma engenharia de baixo para cima. Isso mesmo. Ele não começou desenhando grandes arquiteturas abstratas num quadro branco. Ele começou escrevendo código em assembly para as operações mais básicas de disco. Foi empilhando as peças aos poucos. Em meados de 1980, ele já tinha criado o CDOS, versão 0.10. CDOS,
um acrônimo maravilhoso para Quick and Dirty Operating System, sistema operacional rápido e sujo. Rápido, sujo, mas incrivelmente funcional. E logo depois, isso virou o 86DOS. Mas o objetivo do Patterson era bem claro. Ele precisava atrair desenvolvedores que já estavam acostumados com o concorrente. Sim, a estratégia de adoção. Patterson projetou as estruturas de controle de arquivos, os famosos FCBs, File Control Blocks, de forma quase idêntica ao que existia no CP/M. Uma clonagem estrutural brilhante. Isso permitia que os desenvolvedores usassem programas tradutores para converter mecanicamente o código antigo de 8 bits para a nova arquitetura de 16 bits. Só que a genialidade pragmática dele não estava apenas em copiar a interface de programação. Estava em melhorar a fundação invisível do sistema. Como o sistema de arquivos, certo? Exato. O sistema de arquivos do 86DOS era brutalmente mais eficiente. No antigo CP/M, o acesso a um arquivo grande era muito fragmentado. O sistema operacional só conseguia lidar com pequenas janelas de dados, geralmente 16 ou 32 kilobytes por vez. O que exigia múltiplas chamadas de disco para ler um arquivo médio. O 86DOS mudou o gerenciamento de alocação completamente. Ele permitiu que o sistema manipulasse o arquivo inteiro de uma só vez, e isso aumentou a velocidade de acesso ao disco de forma dramática. Foi um salto de performance indiscutível. E essa agilidade toda nos leva para dentro das entranhas do próprio kernel do MS-DOS. Quando a gente analisa os manuais, o processo de inicialização de um PC daquela época é fascinante. O boot era uma verdadeira coreografia de baixo nível. Tudo começava estritamente no hardware. Ao ligar a máquina, o chip da Home BIOS executava os testes elétricos básicos e, se tudo estivesse bem, disparava a interrupção 19H. E o trabalho dessa interrupção era muito específico. Ela ia até a unidade de disco, lia o mesmíssimo primeiro setor físico e carregava exatos 512 bytes de código. Sempre para o mesmo endereço de memória sagrado, né? O endereço 0000.7C00H em hexadecimal. Isso. Esse pequeno fragmento de código residente na memória era o boot sector. E a responsabilidade dele, dentro desse espaço minúsculo de 512 bytes, era monumental. Ele precisava entender a estrutura do disco apenas o suficiente para localizar o primeiro arquivo de sistema real, o famigerado IO.sys ou IBM Bio.sys, no caso das máquinas da IBM. Esse arquivo era a ponte. Ele continha os drivers primitivos para conversar com o hardware daquela máquina específica, como o teclado, a tela e os controladores de disquete. E atrelado a ele vinha um módulo sysinit, o verdadeiro maestro dessa orquestra de inicialização. O sysinit entrava em cena, olhava quanta memória RAM existia no sistema e jogava a si mesmo para a parte mais alta possível. Uma manobra de evasão, praticamente, para não atrapalhar o carregamento do resto do sistema operacional na parte baixa da memória. Exatamente. Depois disso, ele puxava do disco o coração do sistema, totalmente independente de hardware, o arquivo ms-dos.sys. O kernel puro. E depois de alocar suas tabelas internas, o kernel finalmente chamava o command.com, que era a interface visual, aquele momento em que o cursor começava a piscar na tela escura. O prompt do DOS. E tem um detalhe genial de engenharia no comando.com para lidar com a escassez de memória. Ele se dividia em uma parte residente e uma parte transiente. Assim, se um programa de terceiros fosse muito grande e precisasse de mais RAM, ele podia simplesmente esmagar, sobreescrever a parte transiente do command.com sem cerimônia. Exatamente. O sistema operacional permitia ser parcialmente destruído para dar espaço ao usuário. Quando o programa terminava, a parte residente do DOS sobrevivia e recarregava a parte transiente de volta do disco. Economia de palitos em nível de silício. É uma arquitetura monolítica perfeitamente ajustada para a escassez. Brilhante mesmo. E como os programas conversavam com esse kernel quando precisavam de algo? Tudo fluía através das interrupções de software. E a INT21H era a verdadeira rainha do MS-DOS, o grande despachante central. O Undocumented DOS explora isso a fundo. Não existiam bibliotecas dinâmicas complexas, as famosas DLLs de hoje.
Tudo era resolvido manipulando os registradores físicos do processador antes de chamar a interrupção. Para visualizar isso, a gente pode pensar no kernel do MS-DOS como um balcão de atendimento em uma repartição pública bem analógica. Boa analogia. O registrador principal do processador, o registrador AH, era como a senha que o programa pegava na fila desse balcão. Isso. Se o programador quisesse imprimir um texto na tela, ele colocava o valor hexadecimal 09H no registrador AH. Essa era a senha para o serviço de texto. E quando o programa finalmente disparava a instrução de máquina INT21H, era como apertar a campainha do balcão, né? Exato. Nesse instante, o processador suspendia o aplicativo do usuário na mesma hora, ele consultava uma tabela interna de vetores, saltava para dentro do código do MS-DOS.sys e olhava qual era a senha no registrador AH. Ele via a senha 09 hora, entendia o pedido, pintava os caracteres na tela e depois devolvia o controle da máquina pacificamente para o programa de origem. É a própria definição de eficiência de baixo custo. Uma mecânica simples, direta e sem camadas de abstração que roubassem performance. E para armazenar os dados resultantes disso tudo, a arquitetura consolidou o sistema de arquivos FAT12. Projetado originalmente para lidar com aqueles velhos disquetes flexíveis, os flops de 160 kilobytes. Sim, a engenharia do disco magnético sobre o FAT12 era dividida logicamente com uma rigidez quase militar. O disco começava obrigatoriamente com o boot block, seguido de alguns poucos setores reservados e, logo em seguida, a própria tabela de alocação de arquivos, a FAT, que dá o nome ao sistema. E a matemática por trás dessa tabela é fascinante. O FAT12 usava blocos de 12 bits para formar listas encadeadas. Listas que apontavam quais fragmentos lógicos do disco, os chamados clusters, pertenciam a qual arquivo, permitindo reconstruir um arquivo grande espalhado pelo disco. E logo após essa tabela de rastreamento vinha o diretório raiz. E aqui a gente encontra um gargalo de design impressionante da versão 1.0. Nossa, verdade. O diretório raiz tinha um tamanho físico cravado no código. Ele só podia armazenar um número máximo e inflexível de arquivos. 112 arquivos em certos disquetes, se não me engano. Isso mesmo, e a ironia técnica que mesmo se houvesse espaço livre de sobra nos clusters de dados, se o diretório raiz lotasse com 112 pequenos arquivos, o disco não aceitava gravar mais nada. E o pior, não existiam pastas dentro de pastas. Era um ecossistema totalmente plano, todos os arquivos jogados num único cesto. Essa estrutura FAT12 rudimentar funcionava incrivelmente bem para disquetes que você guardava numa caixa, na gaveta. Mas o cenário tecnológico avançava rápido demais para ficar só nisso. O que levanta o grande ponto de inflexão, a introdução do hardware de grande porte para a época, o lançamento do IBM XT. O XT trouxe um disco rígido interno massivo para os padrões de 1983, 10 megabytes de armazenamento. O design original do FAT plano simplesmente entraria em colapso. Dá para imaginar o caos de gerenciar milhares de arquivos num único diretório raiz, sem suporte a subpastas? Impossível. Isso forçou uma reescrita arquitetural imensa dentro da Microsoft, culminando no lançamento do MS-DOS 2.0. E o que é revelador nos registros históricos é que, paralelamente ao DOS, a Microsoft estava secretamente desenvolvendo a sua própria variante do robusto sistema Unix para microcomputadores, o chamado Xenix. Essa é a grande reviravolta técnica. A influência da equipe do Xenix no design do MS-DOS 2.0 foi profunda. Eles importaram filosofias maduras do Unix diretamente para aquele kernel simples de PC. A mudança mais visível para quem usava foi, sem dúvida, a introdução dos diretórios hierárquicos. A capacidade de criar árvores de subdiretórios que driblavam as velhas limitações do diretório raiz. Mas não parou por aí. Eles também introduziram o redirecionamento de entrada e saída e o uso de pipes de dados. Aquela barrinha vertical no teclado que permitia que o resultado de um programa alimentasse diretamente a entrada do próximo programa na mesma linha de comando. Filosofia Unix pura.
Exato. Mas, tecnicamente, se a gente olhar debaixo do capô, a maior revolução nas entranhas do DOS 2.0 foi o abandono progressivo dos antigos File Control Blocks, os FCBs copiados do CP/M. As novas chamadas de sistema da INT21 passaram a usar um conceito novo chamado File Handles, ou manipuladores de arquivos. Por que essa mudança de modelo era tão vital para a sobrevivência do ecossistema? Porque ela transferiu a responsabilidade pela integridade do arquivo, tirou isso do aplicativo e colocou nas mãos do sistema operacional. No antigo modelo de FCB, o aplicativo do usuário era obrigado a manter as estruturas de controle de disco na sua própria área de memória. Era inseguro demais. Qualquer bug no programa corrompia o arquivo aberto. Exatamente. Com a introdução dos handles no DOS 2.0, o aplicativo simplesmente pedia para o kernel abrir um arquivo, e o DOS devolvia apenas um número simples de 16 bits, o handle. Como se fosse um bilhete num guarda-volumes. O programa dizia, leia dados do bilhete número 5, e o kernel cuidava de tudo, blindando as tabelas reais de disco internamente. Muito mais robusto e elegante. Além disso, o DOS 2.0 trouxe o arquivo config.sys, permitindo carregar drivers de dispositivos dinamicamente durante o boot, tornando o sistema infinitamente expansivo para novos hardwares. Uma maturidade arquitetural incrível. Agora, a gente não pode analisar essa engenharia toda sem entender a dinâmica corporativa peculiar que viabilizou esse monopólio, né? Sim, existe muita lenda sobre o acordo original entre a IBM e a Microsoft, mas os contratos e relatos da época desenham uma história bem mais crua e baseada em pura alavancagem de tempo. A IBM precisava lançar um microcomputador rápido. Eles criaram aquele laboratório secreto, o projeto Skunk Works, lá em Boca Raton, e construíram o PC físico usando peças genéricas de prateleira, para não perder tempo projetando chips do zero. Eles tinham o hardware funcional, mas estavam desesperados por um sistema operacional após as negociações com a Digital Research do CP/M acabarem travando. E a grande ironia comercial da história é que a Microsoft, que nessa época era famosa apenas por vender linguagens de programação como o BASIC, simplesmente não tinha um sistema operacional próprio para oferecer à IBM. Nenhum. Foi então que eles olharam para o trabalho do Tim Patterson na Seattle Computer Products. A Microsoft pagou uma taxa para licenciar o 86DOS e apresentar à IBM, e logo depois comprou todos os direitos definitivos por míseros $50 mil. Uma manobra que praticamente ditou o rumo da indústria global. A IBM batizou esse sistema de PC-DOS para vender junto com suas máquinas, mas o pulo do gato contratual da equipe do Bill Gates foi não ceder exclusividade à IBM. Essa foi a jogada de mestre. A Microsoft manteve o direito legal de licenciar a mesmíssima base de código, sob o nome MS-DOS, para outras empresas concorrentes da IBM, as chamadas OEMs. O que criou um paradoxo arquitetural fascinante na década de 80. O design físico do IBM PC se tornou um padrão aberto, clonado exaustivamente por dezenas de empresas em Taiwan, nos Estados Unidos, em todo lugar. Mas para que esses clones funcionassem e rodassem os softwares que o mercado consumia, eles precisavam de compatibilidade absoluta a nível de interrupção de software. Eles precisavam comprar o MS-DOS. O hardware era aberto, mas o software controlado pela Microsoft virou o gargalo de compatibilidade fechado da indústria. E aqui a gente precisa entrar nas severas limitações técnicas desse monopólio acidental. A indústria inteira de PCs acabou aprisionada pelas fundações originais do DOS. Fundações construídas por um processador que já nascia datado, a começar pela ausência letal de proteção de memória. Sim. O MS-DOS foi desenhado para chips simples que não possuíam unidades de gerenciamento de memória em hardware. Não havia conceito de privilégio de anel no processador. Na prática, isso significa que qualquer software rodando no DOS tinha acesso direto, imediato e sem restrições a qualquer endereço físico de memória. Dá para ilustrar isso como uma cidade gigantesca operando sem semáforos, sem leis de trânsito e sem polícia. Perfeito. Se um erro banal de lógica acontecesse num editor de planilhas, um ponteiro de memória corrompido, o aplicativo não travava sozinho. Ele invadia o espaço do próprio MS-DOS
e corrompia as tabelas essenciais na memória baixa. E como o sistema operacional operava no mesmo nível de privilégio e não tinha meios de bloquear esse acesso indevido, a máquina inteira entrava em colapso, travamento total. O famoso crash fatal. Foi justamente essa fragilidade estrutural que obrigou os engenheiros de hardware da IBM a criarem um lendário atalho de teclado, Ctrl-Alt-Delete. Se a memória inteira corrompia, forçar um reset térmico pelos fios do teclado era a única rota de fuga. E além dessa falta de proteção, a dependência exclusiva daquele limite de 640 kilobytes do modo real se tornou um pesadelo à medida que a ambição e o tamanho dos softwares corporativos cresciam. A indústria de chips tentou salvar o software com o lançamento do processador Intel 80286. O 286 prometia um novo horizonte, o modo protegido. O modo protegido quebrava a barreira de 1 megabyte, permitindo endereçar fisicamente até 16 megabytes de RAM, além de separar em hardware o espaço de memória de cada problema. A teoria era maravilhosa. Mas a arquitetura física no silício desse processador continha uma falha de design quase surreal, não é? Uma das maiores falhas de arquitetura da história. Os manuais revelam que o processador conseguia alternar do antigo modo real para o novo modo protegido com uma instrução de software muito rápida. A ida era fácil, mas a volta... A volta era o problema. A única forma concebida para fazer o chip retornar ao modo real, que era obrigatório para que os programas pudessem acessar as antigas interrupções do MS-DOS, era induzindo o processador a um reset de hardware. Era o autêntico Hotel Califórnia dos microchips, né? O código do programa entrava no modo avançado, mas nunca mais conseguia sair de lá sem literalmente causar um colapso intencional e forçar o boot do zero. Um reset violento no silício, intermediado muitas vezes de forma bizarra pelo próprio controlador do teclado, para não perder o que estava na memória durante o apagão. E esse reset demorava milissegundos intermináveis em tempo de CPU. Que inviabilizava completamente qualquer tentativa elegante de usar o 286 para fazer multitarefa de aplicativos DOS de forma fluida. O tempo de troca de contexto por hardware era inaceitável. Como consequência direta dessa limitação, o MS-DOS permaneceu amarrado como um sistema monousuário e monotarefa, uma coisa por vez e acorrentado aos 640 KB. Mas, como a fome por mais memória para grandes planilhas e bancos de dados era insaciável na época, a engenharia de software foi forçada a cavar túneis nesse muro de 640 KB. Entram em cena os paliativos famosos, né? Sim, a especificação de memória expandida, a EMS, foi um esforço conjunto da Lotus, Intel e Microsoft para burlar as leis da física daquele processador restrito. A mecânica da EMS era um verdadeiro contorcionismo de engenharia. Imagine placas de expansão gigantescas, lotadas de chips de memória RAM, que o processador simplesmente não conseguia enxergar porque estava preso no modo real. Então, o que os engenheiros inventaram foi uma técnica refinada de bank switching, troca de bancos de memória. Eles reservaram uma janela física minúscula, de apenas 64 kilobytes, dentro do espaço tradicional já visível para o processador. E o controlador físico da placa EMS podia dinamicamente plugar e desplugar dezenas de blocos diferentes daquela memória invisível para dentro dessa janela visível. Exatamente como tentar explorar uma mansão escura de 100 cômodos olhando apenas através do buraco de uma fechadura. Brilhante analogia. O software pedia para o hardware da EMS girar o tambor da fechadura, mostrando um pedaço diferente da memória expandida de cada vez. E pouco depois, com uma evolução, surgiu a especificação de memória estendida, a XMS, que usava pequenos truques de rotina muito rápidos para copiar montanhas de dados entre a parte alta e a parte baixa da memória. Eram gambiarras de proporções industriais, mas que salvaram o mercado. Isso tudo levanta a grande reflexão da nossa análise. Qual é o impacto definitivo dessa fundação toda pragmática, quebrada em vários pontos, mas tão dominante? A resposta está numa cultura corporativa implacável. A compatibilidade retroativa.
A indústria inteira não podia simplesmente jogar no lixo bilhões de dólares em softwares comerciais que foram escritos dependendo estritamente daquelas chamadas diretas da INT 21H. Quando sistemas operacionais muito superiores começaram a ser desenhados, como o S2 da própria IBM e as primeiras iterações do Windows, eles foram brutalmente forçados a carregar os fantasmas do MS-DOS nas costas. É muito impressionante ler a arquitetura e constatar que o Windows, até a sua versão 3.11, sequer era um sistema operacional verdadeiro e independente. Ele era apenas um ambiente operacional, uma casca gráfica hipercomplexa, operando perigosamente por cima do kernel de 16 bits do DOS. O esforço computacional dos engenheiros da Microsoft para interceptar chamadas, isolar memória gráfica e emular registradores apenas para enganar os velhos programas, fazendo-los acreditar que ainda tinham o controle ditatorial da máquina, era hercúleo. E o hardware só veio ao resgate final do software com a chegada do processador Intel 80386. O 386 trouxe para o Silício um modo de operação verdadeiramente revolucionário, chamado Virtual 8086, ou apenas modo V86. O modo V86 foi a redenção técnica. Ele permitiu que o sistema operacional superior criasse pela primeira vez múltiplas máquinas virtuais isoladas em hardware. E dentro de cada uma dessas caixas de areia blindadas, o processador simulava um chip 8086 inteiro, operando em modo real perfeito, com seus próprios 640 kilobytes virtuais. O que mascarou de vez a instabilidade crônica dos programas antigos. Um aplicativo DOS travava na sua própria bolha virtual, mas o resto do sistema continuava rodando ileso. E isso solidificou o MS-DOS como o alicerce absoluto de compatibilidade da computação por muito tempo, mesmo na era das interfaces gráficas maduras. A engenharia real desse sistema é uma lição brutal de como o mundo corporativo funciona. Códigos concebidos em ambientes acadêmicos estéreis, com recursos teóricos infinitos e tempo sobrando, raramente chegam a dominar o mercado global. O MS-DOS venceu a guerra e estabeleceu o padrão dos PCs justamente porque foi forjado na lama das restrições de hardware da década de 80. Sem proteção, sem recursos infinitos e com prazos absurdos ditados pela IBM. Exato. Eles responderam a tudo isso com soluções diretas. As tabelas encadeadas FAT, a eficiência dos manipuladores file handles e a agilidade das velhas interrupções de hardware. Na engenharia de software, a solução prática que é entregue no momento exato aniquila o conceito perfeito que fica só na teoria. Sem dúvida. Para quem lida com a arquitetura de software hoje, estudar essas chamadas do DOS é, na verdade, estudar o DNA da indústria contemporânea. É a fundação invisível de tudo. E para encerrar essa nossa imersão de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa para quem acompanha a série. Da próxima vez que um computador moderno for ligado na sua frente, máquinas superpoderosas, processadores de múltiplos núcleos, memórias em gigabytes e arquiteturas complexas de 64 bits, lembre-se das raízes. Com certeza. Mesmo ali, girando nas entranhas da inicialização das placas de vídeo modernas, nas lógicas de compatibilidade mais profundas da CPU e nos endereçamentos reservados do silício de última geração, os ecos do antigo limite de 640 kilobytes ainda permanecem ativos. Eles não desapareceram completamente. A lógica daquela velha interrupção e as concessões feitas lá em 1980 ainda habitam os microchips de hoje, preservados silenciosamente como autênticos fósseis digitais. Muito obrigado a todos por acompanharem mais essa análise aprofundada e a gente se encontra no próximo mergulho nos bastidores da tecnologia. Até lá!